oração. Orem comigo, ó Espírito Santo. O Espírito Santo Vem trazer a sabedoria vem trazer sabedoria que está junto do trono do Pai. que está junto do trono do Pai. Traz a sabedoria celeste. Traz a sabedoria celeste. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Vem nos instruir. Vem nos instruir. Vem nos ensinar. Vem nos ensinar. Não olha nossos pecados, Não olhe os nossos pecados, mas o amor que o Senhor tem por nós. mas o amor que o Senhor tem por nós. Amém. Amém. Amém? Vamos sentando. Meu nome é Amauri, sou casado. Vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, é uma alegria estar com vocês. Pedimos licença para entrar nas casas de vocês. Eu participo na matriz de Campinas, mas me considero já um de vocês, né? De tanto que andamos juntos, graças a Deus. Nosso tema de hoje, falsas doutrinas. Amém? Fala para o irmão que está do lado aí, aguenta firme. Aguenta firme. Meus irmãos, o mundo, ele fica dessa maneira que nós olhamos, que está, nós poderíamos citar aí, talvez 1 milhão de pecados, 1 milhão de problemas, devido à desobediência. Isso desde Adão até hoje não mudou. O homem anda desobediente a Deus. Se o homem obedecesse a palavra de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Nós poderíamos trocar todas as nossas leis pelos 10 mandamentos. Se os homens cumprissem os 10 mandamentos, ninguém ia infringir lei alguma nesse mundo. Às vezes o homem tem uma tendência a desobedecer. E quando se desobedece a palavra de Deus, está desobedecendo o próprio Deus, porque foi Ele que deixou para nós. E esse tema também, quem quiser abordar um pouquinho, tem ele no Catecismo da Igreja Católica, quando fala do primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Quem ama, doa o que doer, mas ele obedece a palavra de Deus. Ele procura conhecer a palavra de Deus, aquilo que realmente agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E a palavra de Deus, então, você só anota, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz assim: não vos dirijais, não vá aos espíritas, nem aos adivinhos, para que vocês não fiquem contaminados. Bom, o Senhor dá uma ordem. E Ele apresenta o motivo. Não vá ao espiritismo e nem aos adivinhos. E adivinho está incluso tudo. É cartomante, leitura de mão, tarô, búzios, horóscopo, tudo. O Senhor está dizendo, não vá, porque senão vocês vão ficar contaminados. E eu rezei com uma mulher esse mês passado. Ela me procurou outra pessoa de um grupo de oração de outra cidade, relatou o que ela estava vivendo, e essa mulher trouxe ela até a mim, para que eu rezasse com ela. E ela chegou e falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, o que você quer? O que você quer? O que você precisa?
eu tenho depressão, e por causa da depressão, eu fui em tudo quanto é lugar que você pensar. Em todos os lugares. Umbanda, macumba, quimbanda, saravá, espiritismo, fui em tudo. Procurando solução. E foi ficando cada vez pior. Mas nessa última eu assustei. Porque eu cheguei lá, participei de todas as sessões. Quando eu voltei, no caminho, eu já senti uma presença ruim perto de mim. E quando eu cheguei em casa, começou a vir pensamento na minha cabeça, e eu sentia daquela presença ruim perto de mim. Pensamento de olhar o meu filho, que já ficou rapaz, já tem um filho rapaz, de olhar ele nu para saber como é que era e querer alguma coisa com meu filho. E nesse momento eu percebi que tudo aquilo que as pessoas já tinham falado para mim que eu estava buscando em lugar errado, eu percebi que eu estava contaminada. E eu bati o joelho no chão, isso ela contando, e pediu a misericórdia de Deus. Misericórdia, meu Deus. E ela disse assim: eu já fiz muita coisa errada na vida, mas isso eu não aceito. Eu não aceito isso não, eu não aceito isso na minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus ainda tinha uma centelha de Deus dentro do coração dela. Ela ficou contaminada com esses maus pensamentos. E ali eu tive que rezar com ela, e rezar muito, para que essa contaminação fosse embora. A palavra de Deus não brinca. A palavra está nos esclarecendo. Não vá ao espiritismo. E o Senhor diz o motivo. Porque se vocês forem, vocês vão ficar contaminados. Quantas pessoas no futuro, depois, a contaminação vai ficando devagarzinho e acontece o suicídio. Quantas situações de adultério, quantas situações terríveis por contaminação. E a pessoa nem sabe de onde vem, e aqueles pensamentos começam a se misturar com os nossos pensamentos, porque a nossa mente também, sem contaminação, pensa. E a pessoa alguns vão achando aquilo comum, e entrando numa vida, às vezes entra numa vida desregrada, e ela nem percebeu que ela ficou contaminada. Tudo porque não cumpriu a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, eu sou pai. Quantos aqui são pais? Quando o pai fala para um bebezinho assim que está começando a andar, não sobe na mesa, não sobe na cadeira, não sobe aqui, não é porque o pai é mau. O pai sabe que a criança pode cair, machucar. O pai está dizendo: se nós, que somos humanos, que erramos, que pecamos, queremos o melhor para os nossos filhos, estamos dizendo para eles: não suba aí, porque sabemos que ele vai machucar. Quando Deus diz na palavra: não faça isso, nós devemos ter uma atitude de não fazer. Os santos, quando a gente estuda a vida dos santos, um dos segredos dos santos, de todos os santos, é esse: eles morriam, mas não desobedeciam a Deus. A obediência a Deus em primeiro lugar. Se necessário morrer, morre. Mas ele obedece a Deus
obedece a palavra de Deus. Obedece a Deus. Nós precisamos, na nossa oração do dia a dia, buscar essa graça de uma virtude da fortaleza tão grande, que se não houver jeito, não tem jeito, Amauri, ou você vai lá ou nós te matamos, então mata, mas eu não vou. É essa a nossa postura, não por medo, mas por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. É claro que contamina, mas o grande motivo não deve ser esse. O grande motivo deve ser o amor a Deus, a obediência a esse Deus, que nos deu a vida, que faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Uma mulher um dia me fez um relatório grande. A Mauri nesse mundo foi falando pecado. Eu pensei, onde ela quer chegar com isso? Quando ela terminou aquela lista enorme, nós podemos ficar aqui a noite inteira acrescentando ainda mais. O que não falta nesse mundo é pecado. E eu pensando, onde ela quer chegar com essa história de tanto pecado? E ela disse assim: o que eu vim fazer nesse mundo? E o Espírito Santo não deixa a gente sozinho. Eu respondi para ela, quando Adão pecou, Deus poderia ter se irritado de forma tal e destruído toda a humanidade. Pecou, acabou. Só que a palavra de Deus diz, eu falei para ela, que quando Deus fez o mundo, lá em Gênesis, que Ele completou a obra dele. Bom, se Ele completou a obra dele, eu já estava vivo, na mente de Deus. Você já estava vivo na mente de Deus. Se Deus destruísse tudo aquele dia que Adão pecou por causa do pecado, Deus teria que fazer um aborto meu e seu. Deus não faz aborto. Nós nascemos para ir para o céu. Nós nascemos para ir para o céu. E para ir para o céu, o caminho mais eficaz é obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Aquilo que Ele fala aqui, sem contestar. Gente, eu encontro pessoas demais que contestam. Quando eu falo aqui está dizendo, não vá porque você vai ficar contaminado. Alguém diz para mim assim, muitos já falaram, não, mas eu fui só na mesa branca. Aqui está dizendo, não vá, não interessa a cor da mesa. Se é branca, se é preta, se é rosa, se é azul, sei lá que cor. Está dizendo não vá. E eu preciso obedecer. É a obediência a Deus. Buscar ao Senhor verdadeiramente, com as mãos puras, com a mente isenta desse tipo de mancha. Buscar ao Senhor. Às vezes Satanás vai andando e dando voltas ao mundo. Na conversa dele lá em Jó com Deus, o Senhor pergunta: por onde tu andou? Por onde você anda? Andei dando volta no mundo aí e tal. Andei dando volta no mundo, quer dizer, aprontando. E ele vai aprontando maneiras de desviar o cristão de Deus. Vocês querem um exemplo? Quantas pessoas
ao invés de procurar a Eucaristia, eu estou com tal problema, estou com ansiedade, estou com isso, estou com aquilo outro. Ao invés de procurar a Eucaristia, é Jesus. Não, agora eu estou praticando yoga. Não, aí já arruma desculpa. Não, Amaury, eu estou praticando yoga, mas aqui no Brasil é uma ciência, é uma terapia. Tá. O início da yoga é reencarnacionista. Segundo lugar, a pessoa fica meditando, na yoga é assim, o eu. Isso é egocentrismo. O cristão é cristocêntrico. Eu saio de mim para o irmão, eu saio de mim para ajudar o irmão, eu saio de mim para Cristo. Isso são os santos. Exemplo disso, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é exemplo para nós. De sair de si mesmo, de se abandonar e ajudar o irmão. A oração do cristão, ela é cristocêntrica. Ela ora clamando a Deus, se submetendo a Deus. A prática da yoga, primeiro que começou como religião reencarnacionista, segundo que é egocêntrica. Outras pessoas, não, Amaury, eu agora estou praticando o quê? A acupuntura. Acupuntura, mas eu estou praticando só como ciência aqui. Qual é a origem? Religião reencarnacionista. O cristão não procura reencarnação, porque morto não volta aqui, segundo a palavra de Deus. E, ademais, como é que foi revelado isso? Como uma medicina? Nossa, não. Nas religiões reencarnacionistas. E o que a palavra de Deus diz? Deuteronômio 29:29. O que foi revelado pertence ao homem. E o que foi revelado está aqui. O que está oculto pertence a Deus. Deuteronômio 29:29. Deixa para Deus. Segundo ponto, a pessoa tem as suas dores, procura a acupuntura vai mexer nos pontos. É como se tomasse um analgésico. Só tira a dor. Mas aquele problema da pessoa está lá. E continua lá. Está mexendo em alguns pontos, vai aliviar uma dor ali. Da mesma maneira que nós podemos tomar um analgésico. Enquanto que o cristão que vai à missa, se ele está com alguma dificuldade, ele faz um compromisso. Por exemplo, vou dar um exemplo, esse mês, de o mais vezes possível durante a semana, e receber a Eucaristia. Faça a experiência. Quando você vier na fila aqui, você proclama para Deus: Senhor, eu vou receber a Eucaristia agora. Seja o problema que for, de ansiedade, de falta de perdão, eu vou receber a Eucaristia agora, para que o Senhor me toque e eu possa ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. Quando eu saio de mim e vou me doar dessa maneira, eu coloco esse propósito na Eucaristia. A Eucaristia é um alimento. Primeiro que é um alimento da nossa fé. E segundo que é o próprio Jesus, e sendo o próprio Jesus é fonte de cura. É fonte de cura.
A pessoa na fila já proclama: recebe Jesus. Faça essa experiência. Você que tem ansiedade, você que tem suas dificuldades, um mês para você ver. Dores de cabeça desaparecem. Mas às vezes as pessoas querem correr atrás daquilo que a origem é de reencarnação, é reencarnacionista. Mas Amaury, você está sendo muito duro. Não, eu prefiro ser duro e entrar no céu. E entrar no céu. E quero levar todo mundo que passar na minha vida. Eu quero que nós ir para o céu. E quero que as pessoas vão para o céu. É para isso que muitas vezes nós precisamos meditar. E meditar mais firme, meditar mais duro mesmo. E olha, vou dizer para vocês. Se vier dor sobre mim e não tiver remédio do médico, ou alguém ora, não conseguir a cura, ou eu fico com a dor, ou eu morro, mas a acupuntura eu não vou fazer. Prefiro a morte, mas ser fiel ao meu Deus. Morro na certeza de estar obedecendo a Deus. Obedecer ao Senhor. Então o demônio tem as suas maneiras. Por que isso acontece? Agora outra palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o 4. São Paulo diz assim: eu vos consagro um carinho e amor santo, e vos apresentei a Cristo. Olha quem ele apresentou: a Cristo. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam enganados. Porque aparece pessoas pregando um Jesus diferente. Uma doutrina diferente. Um evangelho diferente. Um espírito diferente. Quer dizer, não é o Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 2 ao 4, São Paulo falou que tinha medo, porque tinha pessoas que apresentavam um Jesus diferente. Ora, nós sabemos que o nosso Jesus morreu na cruz e perdoou nossos pecados. Rasgou o documento que o diabo tinha contra nós. E na palavra de Deus diz que nós somos cidadãos do céu. Quantas pessoas dizem aí: ah, mas em tal seita lá, fala de reencarnação, de morto voltar aqui. Mas lá eles falam de Jesus também. É porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus em Deuteronômio 18, versículo de 9 a 14, no versículo 12, o Senhor diz assim: porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que vão no espiritismo. E lá tem uma lista grande, na adivinhação, na bruxaria, na feitiçaria. O Senhor teu Deus abomina. Gente, o que é abominar? Pensa em algo que você tem nojo. Deus tem nojo de quem vai ao espiritismo. Não estou inventando nada. É palavra de Deus para nós. Deuteronômio 18. Para você que está procurando,
é na página 234, se for a Bíblia Ave Maria. Nós precisamos dar essa olhada e ver o que o Senhor Deus está dizendo. Eu abomino, quer dizer, eu tenho nojo de quem pratica essas coisas. Aí depois a pessoa pensa assim, mas por que que está tudo errado? Por que que está dando tudo errado? Por que que financeiramente está horrível? A palavra de Deus diz que quem vai nessas coisas atrai sobre si uma contaminação financeira também. Uma contaminação financeira. Deus nos reuniu aqui hoje para falar conosco, para mostrar para nós o caminho. Deus não é fraco para nos ajudar, Ele pode nos ajudar sim. Não é o braço de Deus que é fraco. Às vezes a pessoa pratica coisas que Deus abomina. Levítico 20, 26. Desculpa, Levítico 20, versículo 6. Estou ficando velho. Tem hora que a cabeça... Mas Levítico 20, versículo 6. Deus diz assim: voltarei meu rosto contra o homem que for no espiritismo. Mas sempre tem alguns engraçadinhos. Teve um rapaz que me procurou e falou assim: Maurício, isso é Velho Testamento, não vale mais não. Eu olhei para ele e falei assim: mas tu é analfabeto de Bíblia. Porque Jesus falou lá em Mateus 5,17: eu não vim abolir uma letra da lei. Ai daquele que tirar uma letra daqui. Então Jesus ratificou, abençoou. Está aqui o Velho Testamento e tem palavras também no Novo Testamento. O Senhor nos instruindo, o Senhor mostrando para nós o caminho. Não vim apagar uma letra da lei, vim trazer a perfeição do Espírito. E aí eu tive que explicar para ele o que é perfeição do Espírito. Porque na lei antiga, toda pessoa que fosse no Espiritismo era para ser apedrejado. O que é a perfeição do Espírito? É para dar a liberdade para ele pregar para ele. Agora tu escolhe. Essa é a perfeição do Espírito. Pregar para ele. Está aqui. Agora a decisão é sua. Se você vai nesses lugares ou não. Essa é a decisão. Essa é a perfeição do Espírito. Mas o Senhor mesmo disse: não vim apagar nenhuma letra da lei. Veja como o Senhor, Deus é Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. E um pai fica... Gente, uma das alegrias que eu tive agora há pouco foi quando minha filha passou na faculdade. Aquilo para mim, o coração... Nós somos assim, né? Não que isso seja a principal coisa da vida, não estou dizendo que é. Não. Mas é bom. São vitórias. E eu como pai pecador, torcendo para a filha dar certo. Imagina esse Pai do céu torcendo para nós darmos certos. Deus não erra, quem fez você foi Deus, e Deus não fez você para dar errado. Deus não faz tragédia. Vira para essa pessoa que está do lado, seu esposo, sua esposa, amigo, amiga, eu não sei quem está do seu lado aí, e fala: Deus não faz tragédia, você não é uma tragédia não.
Você não é uma tragédia. Você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. É porque às vezes nós nos afastamos de Deus. Viramos as costas para Deus. Não negamos Deus assim com palavras, dizer não, eu não quero Deus, mas negamos nas atitudes, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus. E Deus é tão maravilhoso, que toda pessoa que dobra o joelho, que procura a confissão, Ele perdoa. O amor de Deus é grande por nós, o tanto que Ele torce para nós darmos certos. O tanto que Ele torce para a gente dar certo. Fui pregar há pouco tempo numa cidade, minha esposa foi comigo. E lá é espiritismo puro. E eu não contei para ela. Eu já sabia como é que era lá. Quando nós chegamos, demos uma volta na cidade. Ela olhou assim e falou, mas esse povo está num atraso danado. Está parecendo que eles estão vivendo no ano de 1800 ainda. Eu falei, quando o local é cheio de espiritismo, até a poeira fica velha, não se renova. É só atraso. E quando eu digo espiritismo, está incluso tudo. É mesa branca, mesa preta, é macumba, umbanda, quimbanda, saravá. E nós não podemos fazer igual uma mulher fez. Estava num encontro, eu olhei nela, o Espírito Santo falou comigo. Ela mandou fazer trabalho na umbanda. Cheguei nela e falei, olha, o Espírito Santo está falando que você mandou, que você fez. Na verdade, a palavra que me veio foi que ela fez trabalho na umbanda. Você fez trabalho. Ela falou, não fiz não. O encontro continuou, de vez em quando o Espírito Santo falava comigo. Ela precisa renunciar, ela fez trabalho na umbanda. Eu ia lá, falava com ela, não fiz não, negava. Isso, o encontro era sábado e domingo. Quando já no sábado foi o dia inteiro descer, de vez em quando eu ia nela. Quando foi no domingo, o Espírito Santo chegou e falou de novo comigo. Eu cheguei nela e falei, afinal de contas, você fez ou não fez? Ela olhou em mim e falou, eu não fiz não, eu só mandei fazer. As pessoas dão nome para ir, para colocar nesses lugares. Depois que Jesus veio a esse mundo e derramou o seu sangue, é aqui o local de holocausto. Aqui se renova na Eucaristia o derramamento do sangue de Jesus por nós. E se é derramado um sangue, e é de Deus, para que ir para as encruzilhadas da vida, derramar sangue de galinha, de bode, ou sei lá do que? Gente, isso é retroceder. É derramado por nós, se renova o sacrifício de Jesus. É a Eucaristia que nós devemos buscar. É a Eucaristia. Pegar o seu terço, rezar, sem contaminações protestantes na cabeça, me dá um alívio, uma alegria tão grande. Eu estou rezando o terço lá, tranquilo, mas sem correr também atrás de fantasias. Esses dias estava anunciando a Nossa Senhora, uma imagem chorando mel. Só que a mulher que carrega a imagem, eu conheço ela e sei de onde é. E a reputação dela lá na cidade é péssima, não paga ninguém. Arrumar mais um golpe para nós. Não vamos correr atrás disso, não. Vamos correr atrás de Jesus.
na Eucaristia, venha na missa, reza o seu terço, vamos ser católico de verdade. Católico de verdade não envolve nessas correndo atrás de pessoas por aí. Vamos ver o que vai falar lá para mim. Aqui nós temos os sacramentos. Aqui nós temos pessoas que oram por nós, pessoas que estão invocando, realmente é Jesus, é o Espírito Santo. A igreja tem para nós aqui, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. A igreja tem para nós. Então vamos ser esses católicos, mas católicos realmente de verdade, que não fica correndo aqui e ali. Tem pessoa que chega para pedir oração para a gente, me dá tristeza só no ver, a hora que ela chega para pedir oração. Ela pede oração, vira para mim e fala assim: o que você está vendo aí? Me dá uma vontade de falar assim: eu estou te vendo no inferno. Você já está com o pé lá. É uma necessidade de ver o futuro. O cristão confia. O cristão confia. Ele confia em Deus. E agora, meus irmãos, não importa que está sendo gravado, eu não estou preocupado. É momento dos católicos serem católicos de verdade. Vai chegar um tempo onde católico precisa ser católico de verdade e não correr atrás dessas coisas. Tem um plano na ONU de falsas doutrinas de lançar uma religião no mundo inteiro. Eles descobriram que não dá para destruir a Igreja Católica, mas dá para pescar alguns. E dentro desse plano eles começaram a interferir nas editoras. A minha Bíblia ficou, de tanto ler, e gastar, eu tive que comprar outra. E eu fui olhar essa Bíblia. E as outras Bíblias novas que estão lançando, com a antiga. E esse plano, o plano deles, é mudar algumas palavras. Descobriram que as Bíblias vão ficando velhas, as pessoas não percebem, e no futuro, arrancaram, por exemplo, dessa Bíblia minha aqui, a palavra Espiritismo. Não se acha mais aqui. Só tem nas antigas, nas novas não tem. É um plano diabólico, para implantar uma religião no futuro. De repente, os nossos netos, né? Às vezes a gente já morreu, vão pegar a Bíblia, olhar, não tem nada que fala que está errado. Foram mais longe do que isso. Quando Jesus está crucificado na cruz, ele vira para João e fala: João, eis aí tua mãe, que é Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Por quê? Porque mulher naquela época não trabalhava. Eles não deixavam, não ganhavam dinheiro. Como ela não tinha mais filhos e o marido já tinha morrido, alguém tinha que cuidar dela. É questão de misericórdia. Tanto é que João foi o único discípulo, o único apóstolo, que não morreu martirizado, ficou cuidando dela. Mas nessa Bíblia minha nova, eles acrescentaram.
e ele a tomou como sua. Isso é grave. Porque a palavra sua na Bíblia tem uma conotação de intimidade sexual. Para deturpar o futuro das nossas crianças. Deus conta com você que veio aqui hoje nessa pregação. Deus conta com você que está nos assistindo, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Não estou nem um pouquinho preocupado de estar gravando ou não. Estou denunciando aquilo que estão planejando para nos destruir com falsas doutrinas. Com doutrinas daquilo que São Paulo falou. Eu tenho medo, São Paulo falou, eu tenho medo que da mesma maneira que a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados. Enganados. Tem todo um plano para nos enganar nesse mundo. O próximo passo, retiraram a palavra sobre espiritismo. O próximo passo, vão retirar todas as palavras sobre o homossexualismo. Mas cabe a nós conhecer os originais. Deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Eu não sei quando eu vou morrer. Não quero morrer agora. Eu quero deixar um legado para a minha família, para que eles caminhem com Deus. E não caminhem como São Paulo falou que tinha medo. O medo de São Paulo está se realizando. As pessoas estão sendo enganadas. Enganadas. Eu quero lançar um projeto, já falei com algumas pessoas, de tentar visitar o maior número de bispos possível pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Nota bem, para a gente já fazer uma oração. Nota bem o seguinte. Como Satanás é astuto. Tem lei para tudo. Até se você furar um sinal, tem uma câmera te vendo. Tem pardal, tem tudo. Mas tem duas situações nesse mundo que Satanás deu um jeito para perder os cristãos. Uma delas é a falsa doutrina. Ah, não mexe com isso, Amaury. Não mexe por quê? Não mexe porque é liberdade religiosa. Eu concordo, todo mundo é livre, todo mundo tem liberdade religiosa. Mas para o católico, a partir do momento que ele se diz católico, ele deve andar conforme a igreja propõe. Mas Satanás ajeitou. Não fala, não toca nesse assunto, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Veja bem. Outra situação é a sexualidade, nós não vamos entrar. Satanás deu um jeito que tudo, se você vai falar sobre a questão sexual, não toca nesse assunto, Amaury, é preconceito. O diabo está fazendo uma dobradinha para matar os cristãos, na falsa doutrina e na sexualidade. As outras situações tem lei aí até sobrando. Tem lei sobrando. São duas situações onde o diabo implantou nesse país uma liberdade entre aspas. Claro que nós somos livres.
Mas se eu não souber fazer boas escolhas nessa minha liberdade, eu vou cair numa falsa doutrina daquelas. Amém?